Oi, gente, e aí? Tudo bem? Vocês estão bem? Estão prontos para o capítulo 10? Nós estamos quase chegando na metade desse livro. Ele é um livro bastante longo, vocês sabem, mas estamos chegando aí quase na metade do livro. Lembra que no capítulo 9, a seta da história, a gente falou que nos próximos 3 capítulos ele vai falar sobre as 3 ordens universais, né? O dinheiro, o império e a religião. Então, eu vou começar falando sobre o cheiro do dinheiro, né? O primeiro dos 3 itens que ele fala é o cheiro do dinheiro. Mas se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa aqui, ó, Sapiens, uma breve história da humanidade. E eu já vou ler o primeiro trecho quando ele faz a chamada para o dinheiro. Começamos com a história do maior conquistador de todos os tempos. Um conquistador imbuído de extrema tolerância e capacidade de adaptação, que transformou assim as pessoas em discípulos fervorosos. Esse conquistador é o dinheiro. Pessoas que não acreditam no mesmo Deus, nem obedecem ao mesmo rei, estão mais do que dispostas a utilizar o mesmo dinheiro. Osama Bin Laden, apesar de todo o ódio pela cultura e religião e política norte-americanas, adorava dólares. Como o dinheiro teve êxito onde deuses e reis fracassaram, né? Então, a gente relembra que lá na Revolução Agrícola, o Homo sapiens começou a acumular, né? Começou a viver na sua propriedade, produzir do seu próprio trabalho e começou a acumular produtos. E esses produtos que ele foi acumulando, ele precisava trocar com outras pessoas que produziam outras coisas, porque na agricultura você sabe, né? A gente em geral produz apenas um produto, você não tem uma agricultura de subsistência naquela que você vai no seu espaço produzir um pouco de arroz, um pouco de feijão, vai ter umas galinhas, alguma coisa assim que seja para sua própria subsistência. Não, na agricultura você produz uma coisa só e depois você vende aquela coisa para comprar outras coisas. Isso lá no início ainda não era, né, explicado dessa forma tão simples, mas foi aí que começaram os conflitos, né? Ele traz um exemplo de uma produtora de maçãs que precisava comprar um sapato. Mas e aí, como que ia falar com o sapateiro quantas maçãs valiam o sapato dele, né? Ou e se o sapateiro não gostasse de maçãs, como seria dada essa compra também? Se ele não tivesse interesse em maçãs, mas tivesse interesse em goiabas, por exemplo, sei lá, né? O autor não coloca esse exemplo, mas eu estou citando para vocês agora. Então, é nesse momento que eles começam a pensar em como será feito o dinheiro. Mas o dinheiro, ele de princípio, ele não é, né? Ele não era em papel e moeda, ele teve várias outras formas. Vou ler aqui mais um trechinho para vocês. O dinheiro foi criado muitas vezes, em muitos lugares. Seu desenvolvimento não exigiu nenhum progresso tecnológico, foi uma revolução puramente mental. Envolveu a criação de uma nova realidade intersubjetiva que existe apenas na imaginação coletiva das pessoas. Lembra que o intersubjetivo é o subjetivo, aquilo que é individual a mim, mas quando ele é inter, eu divido com as outras pessoas. Então, todos nós acreditamos no valor que o dinheiro tem. Dinheiro não se resume a moedas e cédulas. O dinheiro é qualquer coisa que as pessoas estejam dispostas a usar para representar sistematicamente o valor de outras coisas, com o propósito de trocar bens e serviços. Então, antes do dinheiro ser em moedas e cédulas, ele foi de várias outras formas. Ele foi concha, ele foi grão, ele foi sal. Eu descobri até num dos vídeos ontem que eu estava pesquisando para fazer esse nosso, que aqui no Brasil o primeiro dinheiro foi o açúcar. Então, a primeira moeda de troca que nós tivemos aqui no Brasil foi o açúcar. Então, o dinheiro já teve várias formas. Na cadeia, o que é o dinheiro? É o cigarro. Então, as pessoas, quando vão visitar, né, seus parentes na cadeia, eles levam lá os pacotes de cigarro, porque é o sistema monetário da cadeia. Então, 2 cigarros valem não sei, alguma troca, 10 cigarros valem outro tipo de troca. Então, o dinheiro, ele não tem uma forma exata, mas ele tem
um valor. Vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Na verdade, mesmo hoje, moedas e cédulas são uma forma rara de dinheiro. A soma de todo o dinheiro do mundo é de cerca de 60 trilhões de dólares, mas a soma de total de moedas e cédulas é de menos de 6 trilhões de dólares. Mais de 90% de todo o dinheiro, mais do que 50 trilhões que aparecem em nossas contas, existem apenas nos servidores de computador. Então, né, o autor fala que, né, o dinheiro não existe para a gente pegar, né? Por exemplo, você vende uma casa, você vende um carro, você está vendendo um bem, né, enorme, mas lá na sua conta só aparecem alguns números, né? Então é isso que ele fala. O dinheiro ele tem essa capacidade de reduzir a matéria, né, numa coisa. Ele vai dizer mais para frente como se ele transformasse a matéria em espírito. Mas ele fala de várias formas, né, do que o dinheiro fez, né, de como ele transforma as coisas. Eu vou ler outro trecho para vocês que ele cita, né, que a força física pode ser transformada em estudo, o seu trabalho pode ser transformado em justiça. Eu vou ler e ele traz, né, como sempre, o autor ele é um pouquinho ácido, vocês já sabem disso. Ele traz uns exemplos que já começam a mexer com a gente. Vou ler. O dinheiro é, portanto, um meio universal de troca, que permite que as pessoas convertam quase tudo em praticamente qualquer outra coisa. Força física é convertida em intelecto quando um soldado dispensado do exército financia sua faculdade com os benefícios militares recebidos. Terras são convertidas em lealdade quando um barão vende uma propriedade para sustentar seus empregados. Saúde é convertida em justiça quando o médico utiliza o dinheiro que cobra pelas consultas para contratar um advogado ou subornar um juiz. É possível até mesmo converter sexo em salvação, como faziam as prostitutas do século XV, ao dormir com homens por dinheiro, que por sua vez elas usavam para comprar indutos da Igreja Católica. Eu não vou aprofundar nesse assunto, né, dos indutos da Igreja Católica, porque a gente vai ter o capítulo sobre religião, então pode ser que ele traga, né, o assunto mais aprofundado. Mas a Igreja Católica, ela vendia indulgências, ou seja, você pagava pela remissão dos seus pecados. E aí isso que despertou Martinho Lutero, né, que fez a primeira reforma, né, que lutou pela primeira reforma da Igreja. Então, não vou aprofundar, que a gente vai ter o capítulo sobre isso, mas a questão era essa, né? A Igreja Católica, ela vendia indulgências, né? Então, em troca de dinheiro, você redimia os seus pecados. Mas, né, o dinheiro faz dessas coisas. Tipos ideais de dinheiro permite que as pessoas não apenas transformem uma coisa em outra, como também acumulem riqueza. Então, o dinheiro, ele nos permite acumular bens, né? Mas o que o autor fala aqui? Tem coisas que a gente não pode acumular, né? Como o tempo, como a beleza, ou coisas que são perecíveis, por exemplo, ele traz, né? Os morangos. Eu posso comprar uma caixa linda de morangos, mas se eu quiser guardá-la por muito tempo, eles vão estragar, né? Eles vão mofar. Então, o dinheiro, ele consegue transformar, né? Converter a matéria em outra coisa. Então, se eu tenho, né, uma produção de morangos linda, incrível, eu vou vender esses morangos e vou ter o dinheiro em troca para mais para frente produzir mais morangos ou produzir mais qualquer outro tipo de trabalho que seja o meu trabalho. Então, essa é a capacidade do dinheiro. Vou ler aqui mais um trechinho. Por ser capaz de converter, armazenar e transportar riqueza de maneira fácil e barata, o dinheiro fez uma contribuição vital ao surgimento de redes comerciais complexas e mercados dinâmicos. Então, somente graças ao dinheiro a gente conseguiu, né, criar o comércio. Se não fosse o dinheiro, pensa, eu levava lá um saco de sal para trocar por um saco de batata, ou por meio saco de batata e meio saco de arroz. Então, essa questão de peso, né, de matéria muito grande, e também na produção, né, você produz grãos, você precisa de um celeiro muito grande para acumular tudo aquilo. E quando você consegue vender e fazer circular essa sua produção, você tem o dinheiro, você tem a sua riqueza. E aí, como eu tinha falado antes, é desse momento aqui que ele fala, né, que o dinheiro consegue fazer isso, ele converte a matéria em espírito. Vou ler o trechinho para vocês.
Conchas de caurí e dólares só têm valor em nossa imaginação coletiva. Seu valor não é inerente à estrutura química, cor ou forma das conchas ou do papel. Em outras palavras, o dinheiro não é uma realidade material, é um construto psicológico. Ele funciona convertendo matéria em espírito. Então, como ele fala que o dinheiro ele é uma construção, ele é uma ordem imaginada, como a gente também já falou. Ai, gente, estou passando direto da próxima citação que eu vou ler para vocês. Então, continuando, vou ler mais um trechinho. Na verdade, mesmo hoje, moedas e células... Eu já li isso, gente. Disfarce, desculpa. Continuando. Olha, dá um desconto, tá? Tipo, estamos falando de dinheiro, dá um desconto aqui para mim. O dinheiro, ele tem, então, a gente falando isso, ele tem dois princípios universais. Quais são esses princípios? A convertibilidade, então ele pode ser convertido em qualquer coisa, e a confiança, porque ele é um construto psicológico. Então, eu confio no valor que o dinheiro tem. E aí, partindo desses dois princípios, que ele vai falar que o dinheiro ele pode ser convertido em qualquer coisa e ele tem o seu lado bom e o seu lado ruim, como tudo na vida, como a gente vem falando em vários vídeos, né? Então, o dinheiro, ele não é totalmente mal, nem totalmente bom. Ele é importante para a nossa vida. Vou ler uns trechinhos aqui para vocês, que ele vai fechando já esse capítulo. Esse capítulo, ele não é muito longo, né? Ele fala sobre como o dinheiro foi inventado, como as moedas eram importantes lá para os imperadores, porque elas representavam lá o seu reinado, e quem as falsificasse poderia sofrer tortura ou morte. Mas eu acho que isso não é tão pertinente, né, para a gente falar aqui no vídeo, né, visto que é um resumo. Então, não vou trazer todos esses dados da criação do dinheiro, mas sim da função do dinheiro. Então, por isso que nós já vamos para as conclusões. Durante milhares de anos, filósofos, pensadores e profetas demonizaram o dinheiro e o consideraram a raiz de todos os males. Seja como for, o dinheiro é também o apogeu da tolerância humana. O dinheiro é mais tolerante que linguagem, leis estaduais, códigos culturais, crenças religiosas e hábitos sociais. O dinheiro é o único sistema de crença criado pelos humanos que pode transpor praticamente qualquer abismo cultural e que não discrimina com base em religião, gênero, raça, idade ou orientação sexual. Graças ao dinheiro, até mesmo pessoas que não se conhecem, não confiam uma nas outras, são capazes de cooperar de maneira efetiva, né? Então, o que ele quer dizer aqui? Então, mesmo que eu não conheça, né, a pessoa, mas se ela me contrata, se ela contrata o meu trabalho, que ela vai me pagar com o dinheiro, eu confio, né, nesse dinheiro que ela vai pagar pelo meu trabalho. Então, mesmo que eu não conheça, existe essa confiança no dinheiro. E aí ele vai falar desses dois pontos, né, partindo dos princípios lá da convertibilidade e da confiança. Qual que é o ponto positivo e qual que é o ponto negativo disso? Vou ler o próximo trecho para vocês. Esses princípios permitiram que milhões de estranhos cooperassem no comércio e na indústria de maneira eficaz. Mas tais princípios aparentemente benignos têm um lado obscuro. Quando tudo é conversível e quando a confiança se baseia em moedas e conchas de caurí anônimas, corroem tradições locais, relações íntimas e valores humanos, substituindo-os pelas leis frias da oferta e da procura. Então, a gente sabe, já que a gente vive aí nesse mundo capitalista, né, em que o dinheiro é que manda, e aí a gente corre esse risco, né? Eu tava revisando agora o resumo para gravar o vídeo para vocês e pensando, né, naqueles filmes americanos que geralmente o poderosão fala assim, todo homem tem seu preço, né? Todo homem tem um número que o satisfaz, e sempre, né, no caso dos filmes, sempre tem aquele herói que não se corrompe, que não se vende. E a gente tem muitos heróis no dia a dia, a gente tem muitas pessoas honestas. É que, infelizmente, o que é noticiado, né, o que vai para os jornais são os ladrões, são os assassinos, são os golpistas, mas não mostra
aquela pessoa que levanta 4 horas da manhã, que pega o seu ônibus, que vai lá, cumpre o seu trabalho, que recebe seu salário no final do mês e que não engana ninguém, que se achar uma carteira do ônibus, ele vai devolver. Então, isso é muito raro de ser noticiado, né? Mas existe. Existe muito mais pessoas honestas do que pessoas desonestas. Isso é estatístico, mas o que nos aparece, o que vira notícia, é o lado ruim, né? É a pessoa que se corrompe pelo dinheiro. E aí é o que ele vai falar aqui continuando. As comunidades humanas e as famílias sempre se basearam na crença em coisas de valor inestimável, como honra, lealdade, moral e amor. Essas coisas ficam de fora do domínio do mercado e não deveriam ser compradas ou vendidas por dinheiro, mesmo que o mercado ofereça um bom preço. Certas coisas simplesmente não devem ser feitas. Pais não devem vender seus filhos como escravos. Um cristão devoto não deve cometer um pecado mortal. Um cavaleiro leal não deve trair seu senhor. E terras de tribos ancestrais não devem ser vendidas a estrangeiros. Então, ele traz aqui alguns exemplos de coisas que não deveriam ser vendidas, que não deveriam ser comercializadas. Mas no mundo de hoje a gente vê isso acontecer, né? Aqui ele cita até exemplo, tem pais que vende um dos seus filhos para alimentar os outros. Então, às vezes, a gente vive numa condição humana tão precária que você acaba se rendendo, você acaba perdendo um dos seus valores para garantir a sua sobrevivência. Porque lembra que o ser humano, o princípio inicial, né, a premissa principal do ser humano é a sobrevivência. Então, em última instância, nós somos capazes de fazer qualquer coisa pela nossa sobrevivência, né? Seja por dinheiro, seja cometer um crime, se for em legítima defesa, né? Como eles dizem, né? A gente faz qualquer coisa pela nossa sobrevivência. E aí, eu vou trazer algumas indicações de vídeo para vocês, né? Falando sobre dinheiro e falar um pouquinho do que eu acredito que o dinheiro representa para mim. Para mim, o dinheiro ele representa dignidade, tá? Quando a gente não tem dinheiro, a gente não tem dignidade. É muito difícil e eu acho que qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo ou que possa vir a assistir esse vídeo algum dia, vai ter um momento na vida em que não teve dinheiro. E aí, quando você não tem dinheiro, você não tem crédito. E aí eu acho que você não tem a dignidade. Não que você. A dignidade é um desses valores que não tem preço, mas para a sociedade, não dentro de você, né? Mas para a sociedade você não tem dignidade, você não tem como conseguir as coisas, né, necessárias para a sua vida. Então, o dinheiro para mim ele tem essa representatividade, mas ele não é um fim em si. Então, eu não vivo em função do dinheiro. O dinheiro ele é um meio. Eu preciso do dinheiro do meu trabalho para eu poder pagar as minhas contas, para eu poder manter a minha casa, para eu comprar os alimentos, para eu comprar a minha roupa. Então, o dinheiro ele é um meio, a gente não pode ser escravo do dinheiro, viver em função do dinheiro. Ah, preciso ganhar mais, preciso acumular mais, preciso de mais dinheiro. Não, a gente precisa do dinheiro suficiente para vivermos. E aí eu vou trazer 3 indicações, né? No último vídeo eu deixei lá o Favelado Investidor, né, para vocês como exemplo. Vou indicar de novo a Nath, porque a Nath eu já indiquei em outros vídeos, né? A Natália Arcuri do Me Poupe para falar sobre dinheiro. E ela fala da dinheirofobia, né? Que a gente tem medo de falar sobre o dinheiro. E é preciso falar sobre o dinheiro, é preciso conversar sobre o dinheiro, é preciso planejar o que você vai fazer com o seu dinheiro. Então ela fala que a gente precisa parar com essa dinheirofobia. E falando em planejamento com dinheiro, eu vou trazer como indicação o Gustavo Cerbasi, que também fala sobre finanças, né? Até a própria Natália Arcuri o chama de o Papa das Finanças, porque se você for pesquisar, o precursor de falar sobre inteligência financeira é o Gustavo Cerbasi. A Natália vem um pouquinho depois. E aí, depois desses dois, tem milhares, né? Tem o Primo Rico, tem os Jovens de Negócio. E aí, tem várias pessoas que falam como você utilizar o seu dinheiro melhor. Então, você pode procurar aquele que dialoga com você. Eu, no caso, a pessoa que eu gosto mais de ouvir falar sobre o dinheiro é a Natália Arcuri. Inclusive, já fiz o curso dela e tudo. Mas o Gustavo Cerbasi, se você é uma pessoa mais conservadora, mais pé no chão, não que a Natália não seja, mas ele tem
uma forma mais tranquila de falar sobre o dinheiro. Então, você pode optar pelo ser base. Se você é mais arrojado, mais agressivo, aí você vai ter o primo rico, né? O Thiago Nigro, que ele é mais impulsivo, né? Na fala, não... Porque todos eles planejam muito bem como eles vão gastar o dinheiro deles, tá certo? É mais a forma como eles passam a mensagem deles, entendeu? Não como eles gastam dinheiro, porque todos eles gastam dinheiro da mesma forma, planejada. E eu vou deixar também o vídeo do Jovens de Negócio, que ele fala, e se não existisse o dinheiro? Então, nesse vídeo, ele fala um pouquinho também desse percurso do dinheiro, como eu dei o exemplo aqui, né, de como era difícil mensurar esses valores na troca por mercadorias, mesmo porque às vezes a mercadoria do outro podia não me ter valor nenhum. Então, vou deixar esses 3 vídeos indicados aqui. Um vídeo da Natália Arcuri falando sobre dinheirofobia, um vídeo do Ser Base, que ele também fala por que falar sobre o dinheiro, que o dinheiro ele é importante, que você precisa fazer escolhas para investir bem o seu dinheiro, e o vídeo do Jovens de Negócio falando e se não existisse dinheiro. Então, deixo aí para vocês os pensamentos sobre o dinheiro. E o dinheiro? O que ele significa para você? Ele é um problema ou ele é uma solução? Já dizia meu pai, né? Dinheiro não é o problema, dinheiro é a solução. Então, o dinheiro para você é de suma importância? Ele é um fim ou ele é um meio? Fiquem aí com esses pensamentos. Até a semana que vem. Um beijo.